Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom, eu trouxe hoje para vocês aqui, nesse nosso vídeo de hoje, 9 filmes com temáticas islâmicas, com temática sobre a história dos árabes, com temática sobre a religião em si, para que vocês possam ver, possam procurar na internet, ver aí uma coisa sem muita coisa pejorativa, sem muita coisa contra os árabes e tudo. A maioria deles não tem essa coisa pejorativa, muito porque não são filmes feitos pelos Estados Unidos, né? Então são filmes feitos pela Turquia, filmes feitos por árabes e etc. E aí isso acaba fazendo com que sejam filmes legais de ver. Então hoje eu trouxe para vocês justamente alguns filmes desse tipo para vocês verem aí e poderem se deliciar aí com boas noites aí vendo bons filmes, tá bom? Então o primeiro de todos é o mais conhecido, né, que eu trouxe aí para vocês, é esse filme A Mensagem, de 1976, com Anthony Quinn representando ele atuando como sendo o tio do profeta, né, o Hamza, que ele é uma pessoa muito importante ali dentro do início da religião islâmica. Então, né, a cara do profeta nesse filme ele não é mostrada. É um filme bem interessante, né, um filme antigo, bem interessante, e ele mostra bem toda essa questão do surgimento da religião islâmica, da primeira revelação do profeta Muhammad até o momento da sua morte. Então, assim, é um filme bem interessante de se ver. Mas ele tem aí esse problema de que, como ele não mostra a cara do profeta, não mostra a cara das pessoas que eram mais próximas do profeta e tudo, ele acaba tendo alguns momentos de picotagem no filme que eu não acho muito legal. Mas é um filme muito bacana de se ver, vale a pena muito ser visto esse filme. Esse filme você consegue achar ele na internet, em locais aí digitalizado e tudo, em português. Então, assim, é um filme muito bom que vale a pena ser visto. Bom, o profeta morre e aí você tem os sucessores do profeta, né? E aí você tem uma série bem interessante, uma série de 30 episódios bem interessante, chamada Omar, de 2012. Essa série, ela mostra a vida do califa Omar ibn al-Khattab, né? Desde do momento aí que ele era antes do islamismo começar, depois que o islamismo começa, né? No episódio 2 já o islamismo está começando e tudo, e mais ou menos ali pelo episódio 6 mostra a conversão de Omar ibn al-Khattab, e depois vai mostrando como ele vai vivendo dentro da religião islâmica e mostra até a sua morte, né? Mostra até o final da vida do profeta Muhammad, depois mostra um pouquinho sobre a vida do califa Abu Bakr, né? que ele vive, e depois mostra o seu califado, né? O califado de Omar ibn al-Khattab, que vai ser o segundo califa do Islã. Então é um filme muito bom, que é uma série muito boa de 30 episódios que vale muito a pena ser vista. Essa série foi feita em 2012. Eu vi essa série em espanhol no YouTube. Ela não está no YouTube, mas você consegue achar ela com as meninas que fizeram do Portal Otomano, elas fizeram no Telegram. Basta você entrar no grupo do Telegram chamado Portal Otomano, tem essa série traduzida para o português lá, mas você consegue achar ela em inglês e em espanhol na internet para ser vista também. É uma série muito, muito interessante de ser vista, vale a pena. Aí depois que Omar morre, né, vem o califa Usman, o terceiro califa do Islã. Ainda não existe uma série só sobre ele, mas existe uma série que começa logo após a morte de Usman, né, logo após o assassinato de Usman em sua casa. Existe uma série chamada Hassan e Hussein, de 2011. Essa série ela mostra tudo o que acontece logo após a morte de Usman, né, o assassinato de Usman, mostra todo o califado de Ali, aí como Ali é assassinado, o que acontece logo depois, como Muawiyah se torna
o califa e dá o início ao califado omíada, e também mostra aí a reação dos filhos de Ali sobre esse califado e tudo, depois a ascensão de Yazid ao poder, né, vai até o assassinato de Hussein em Karbala, né, uma coisa horrível que se acontece dentro da história da religião islâmica. E aí nesse filme ele mostra, nessa série, né, também de 30 episódios, mostra o que acontece dentro desse período histórico que vai da morte de Usman até a morte de Hussein, né, do assassinato de Usman até o assassinato de Hussein. Hussein, Hassan e Hussein, que são os netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e filhos de Ali, né, alayhi salam. Então, é uma série bem interessante de ser vista, vale a pena. E essa série é uma série árabe, né, e ela tá em espanhol no YouTube, você consegue ver ela tranquilamente em espanhol. Dá para entender tudo. O problema dessa série no YouTube é que algumas falas estão cortadas no meio, porque eles não fizeram o enquadramento correto na hora que foram traduzir, né, na hora que foram legendar, e aí algumas falas ficaram cortadas no meio, mas dá para entender bem o que acontece na série, então é uma série que vale bastante a pena ser vista. Talvez você ache ela em algum outro lugar, né, em algum site, tudo, mas eu vi ela no YouTube desta forma. Bom, aí Hussein morre, né? Então vai haver um companheiro do Imam Ali, alayhi salam, que vai vingar a morte de Hussein. Ele vai começar a lutar contra essa morte de Hussein. Então aí nós temos a próxima série chamada Crônicas de Mokhtar, né? Que é a história de Mokhtar Thaqafi, que é o cara que vai lutar para vingar a morte de Hussein, né, que vai lutar para que essa morte dele seja vingada e tudo. Então ele vai contar toda essa história que vai da morte de Hussein até mais ou menos ali assim, lá pela morte dele próprio, né, do próprio Mokhtar Thaqafi, lutando contra o poder omíada. Tanto é que Mokhtar Thaqafi funda o primeiro estado realmente xiita da história do islamismo, que é um estado que vai ter sua capital em Kufa e vai se separar, né, ali do califado omíada durante o seu reinado. O reinado é só dele, né, é só ele que vai ser o rei. Depois da sua morte, o estado ele é reintegrado aos omíadas. Essa série é uma série iraniana, né, chamada Mukhtar-Nameh, né, em persa, mas em português ela ficou com Crônicas de Mukhtar. Eu vi ela inteira em espanhol no YouTube, né, no canal da Spam TV, porém eu não sei se está lá mais, né? Se você quiser ver, você pode procurar ela em outros lugares, mas eu acredito que você consegue achar ela em espanhol, até porque ela foi dublada em espanhol, né? Então eu acredito que você consiga achar ela para ser vista aí. E num idioma mais entendível do que o persa, que no caso é o espanhol. Eu não sei se houve alguma tradução dela para o português ou legenda em português, etc., mas é uma série bem interessante. E a próxima série que a gente vai falar é sobre o início da construção da religião islâmica, que é uma série que fala sobre a vida do Imam Ahmed ibn Hanbal, que é uma série chamada Al-Imam, ou em português O Imam, né, que é uma série de 2017, feita também pelos mesmos produtores da série sobre Omar ibn al-Khattab, que é o canal MBC do Egito, né, e em parceria com o canal do Catar também, no caso Al Jazeera, e aí eles se uniram para fazer essa série aí, bem interessante, sobre a vida do Imam Ahmed ibn Hanbal, que ele constrói a escola de jurisprudência Hanbali, que é uma das 4 escolas de jurisprudência, uma das maiores escolas de jurisprudência da religião islâmica até os dias de hoje. É uma escola muito seguida aí na região da Arábia Saudita, no Golfo Árabe de uma forma geral, e aí mostra a história desse imã. Eu já vou dizendo que essa história, essa série ela é bem novelística, porque
mostra a história de um sábio, de uma pessoa que fez muito mais com o seu pensamento do que com as mãos. Então não mostra muito coisa de guerra, essas coisas assim não tem nessa história. Mostra muito a questão dele de ser preso, do sofrimento que ele passou e etc. Né? Essa história tem no YouTube em árabe, mas eu acredito que vocês não vão conseguir ver ela em árabe, mas tem ela em português naquele mesmo canal do Telegram que eu falei lá da série Oma, tem ela em português lá para ser vista, legendada, né? Caso vocês queiram, tá bom? Agora a próxima série, a gente vai dar um salto, vai ser a série sobre o pai do construtor, do cara que fundou o Império Otomano, que é a série Dirilis Ertuğrul, que se passa por volta ali assim do início do século XIII, né, que é quando esse homem vive, e ele vai contar a história dele, de como eles migraram, fugindo das invasões mongóis, né, de como eles migram do centro da África para a região da Anatólia, e como eles vão viver ali. É uma série bem interessante, ela tem 5 temporadas, é uma série turca feita pelo canal TRT, né? E é uma série que tem no Netflix, eu não sei se ainda está lá, mas tem no Netflix para ser vista 5 temporadas, e é uma série bem interessante, aí vale muito a pena ser visto, apesar de que ela é praticamente toda fictícia, né? Se baseia em personagens reais, mas a série ela é basicamente toda fictícia, quase a história que aparece dali, a história real que se aparece nessa série é bem pouca, mas ainda assim é uma série que vale a pena ser vista porque ela é baseada em muitas coisas reais, mas a história em si ela é bem fictícia, então tem esses dois lados aí, mas vale a pena, pode ver, porque mostra também muito sobre o Sheikh Ibn Arabi, que vive aí que ele vai passear aí na Turquia e tudo, e aí vai acabar conhecendo o Ertuğrul, que é o pai de Osman, que é o fundador do Império Otomano. Então essa série é bem interessante, vale a pena aí ser vista, você encontra ela aí para ser vista no Netflix. E depois nós temos a série do filho, né? A série do fundador do Império Otomano, que é Osman, né? E aí mostra essa série chamada Kurulu Osman, que ainda está em atividade, né? Tá passando na TV turca aí a 4ª temporada atualmente da série. A série Kurulu Osman, que tem uma tradução mais ou menos de como a fundação de Osman, algo do tipo, e ela mostra justamente a ascensão de Osman ao poder, né? Como sucessor do seu pai na tribo ali, e a fundação do Império Otomano, que começa ali por volta de 1300, né? E o otomano, né, bom lembrar que vem esse nome, é uma portuguesação do nome Osman. Então, em turco, o nome do império é Osmani, né, em referência a Osman, que é o fundador desse império. Eu recomendo muito se ver, principalmente a 2ª e a 3ª temporada são muito boas, muito bem caracterizadas, mas vale muito a pena ser vista. A 4ª temporada eu não estou gostando tanto, mas a 2ª e a 3ª são muito boas, vale muito a pena ser visto. Ela não tem no Netflix, não tem no YouTube, você acha ela em espanhol em vários sites pela internet, mas também as meninas naquele grupo lá do Telegram chamado Portal Otomano também têm traduzido essa série para o português, então vale muito a pena ser visto, né? Ver como começou o Império Otomano. É uma série muito boa para ser vista. E depois nós temos agora o nosso... né, uma nossa penúltima série de hoje, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma série bem pequena, acho que ela tem 10 episódios, se eu não me engano. É uma série chamada Requiem por Granada, de 1991, que ela conta a história de como foi a queda de Granada, né, que foi aí o último reino muçulmano que se teve na Península Ibérica, né, onde hoje é Espanha.
né, onde hoje é a cidade de Granada. Então, essa série ela é muito boa, ela é antiga, né, tem umas caracterizações meio ruins, mas que para a época está muito boa e mostra toda como foi que os últimos reis de Granada caíram, né, e Granada voltou a se tornar cristã, né, e aí essa série mostra esses últimos momentos da chamada Guerra de Reconquista que se teve na Espanha. É uma série muito boa, vale muito a pena ser vista, né? Conta aí muito sobre a história do rei Bob Dil, que é o último rei de Granada. Essa série ela tá toda no YouTube em espanhol, né? Porque é uma série feita pela Espanha, né? Uma série feita pela RTVE da Espanha. Então ela tá toda em espanhol no YouTube, né? Você consegue achar ela lá para ser vista. Então é uma série muito boa, vale a pena muito ser vista. E, por último, nós temos o filme O Leão do Deserto, de 1990, também com o Anthony Quinn, né? O Anthony Quinn que apareceu lá no primeiro filme, como a gente falou, agora ele está num filme representando Omar Mukhtar, que foi um importante líder, um grande homem que viveu na Líbia, né, um dos grandes homens da resistência da Líbia contra a invasão italiana, que começa ali na década de 1910, mas a principal atuação dele é durante ali a década de 1920. Então mostra a história desse homem, de como esse homem lutou contra essa dominação italiana da Líbia e tudo, lutou pela liberdade da Líbia. Então é um filme bem interessante de ser visto. Quem quiser ver, ele também, você acha ele aí em português pela internet. Mas é um filme bem pesado, sabe? Ele mostra umas cenas bem pesadas, mas ele é muito importante, mostrando essa luta dos árabes por sua libertação do domínio europeu e etc. É um filme muito bom, vale muito a pena ser visto. Bom, eu trouxe então aqui só alguns filmes, existem mais filmes aí, mais séries que a gente poderia falar. Se você quer uma parte 2 aí, deixa seu like, tudo. À medida que eu for vendo algumas séries aí, a gente pode falar sobre ela. Eu deixei de fora ainda, por exemplo, o filme em desenho sobre a vida do profeta Muhammad, que eu não acho muito interessante, mas ele é bem interessante de ser visto. O filme em animação em animação 3D, feito sobre Bilal ibn Habash, né, que é um dos companheiros do profeta Muhammad, tem ele que foi feito recentemente, ele tem até em português, que eu não coloquei, tem vários filmes aí ainda que a gente pode colocar aí para ser visto, séries também. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta aí se você quer ver essas próximas séries. Muito obrigado, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh para todos vocês, nós nos vemos no nosso próximo vídeo.